Shalom Adonai, Baruch Haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos vocês, meus amados irmãos e amigos. Nós vamos hoje comer um pouco da porção do Senhor Jesus. Muitas palavras vieram ao meu coração para ministrar. E ao entrar na live, ouvindo a oração das irmãs, o carinho de cada uma delas, as petições, o Senhor me direcionou a algo muito importante. Como sempre, o Senhor sempre nos surpreende, o Espírito Santo. Você pode preparar a palavra do Senhor. Você pode orar, jejuar, estudar, meditar, né? Concluir uma palavra e dizer, não, já estou pronta. Mas na hora, o Senhor é que dá a última palavra. É o Espírito Santo do Senhor que nos direciona. E hoje, a mensagem, dando continuidade, a mensagem da cruz, como da última vez, quando eu ministrei, eu falei lá no livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 20, né? Onde, glória a Jesus, o apóstolo Paulo, ele fala, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo em mim. Dando continuidade a essa palavra, eu creio que vai ser para a próxima vez, porque o Senhor me direcionou em outro em outro caminho. Eu quero compartilhar com vocês, se vocês puderem abrir a sua Bíblia, eu quero que vocês abram em 1 Samuel, capítulo 17. Irmãos, eu vou falar algo para vocês nessa tarde, ou manhã, ou noite, não sei o horário que vocês vão estar ouvindo. Aqueles que estão aqui é pela tarde e pela noite, porque alguns estão na Europa, já é à noite, outros estão no Brasil e eu estou aqui nos Estados Unidos, é pela tarde. Eu quero dizer para vocês, vocês não são e não foram um acidente na vida do seu pai e da sua mãe. Vocês foi gerado com um propósito de Deus para o meio da sua família. Aleluia! Glória a Deus. Vocês foram criados e gerados com um propósito de Deus para que vocês viessem à terra, para que cada um de nós, Deus, ele tem um propósito. Nós fomos chamados com um propósito. Nos dias de hoje, sabemos que muitas coisas temos passado. Quem não me conhece, sou a pastora Luzelita Gutierrez. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha história hoje e nós vamos estar falando sobre libertação dentro da nossa família, da nossa casa. Ainda dando continuidade aos pés da cruz, porque se eu não estivesse aos pés da cruz e se Jesus não tivesse, eu não tivesse entregado a minha vida a Cristo, eu não sei onde eu estaria. E eu tenho certeza que cada uma de nós também não saberíamos onde estaríamos nós se o Senhor Jesus não tivesse nos alcançado. Eu quero falar sobre o rei Davi. Eu quero falar, como eu pedi a vocês para abrir no 1 Samuel capítulo 17, eu quero falar sobre o rei Davi, mas ainda dentro do rei Davi eu quero falar um pouquinho de mim antes de começar a leitura. Que o Espírito Santo me ajude agora, porque eu vou estar falando um pouquinho do meu testemunho. Eu nasci, sou a filha mais velha. E a mais velha, minha mãe teve muita dificuldade para eu vir ao mundo. Eu fui puxada a ferro. Minha mãe foi praticamente assim, né? Rasgada. E eu não queria vir ao mundo pelo jeito. Minha mãe sofreu muito para mim ter. No entanto, eu fui muito amada pela minha mãe. Eu vim de um lar onde tinha tudo, mas faltava amor, paz. Eu tinha um amor da minha mãe, mas o meu pai era alcoólatra.
E o fato de ser meu pai alcoólatra, ele abusava muito da minha mãe. E minha mãe sofreu bastante. E eu, como filha mais velha, eu sofria junto com ela. Então foram muitas coisas que se passaram. Eu vou resumir o máximo para vocês me entenderem e entenderem um propósito. Por isso que eu falei para vocês que nenhum de nós viemos por um acaso ou por um acidente. Nós viemos com um propósito nessa terra. A palavra do Senhor fala que antes mesmo de sermos gerados dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito, aleluia, para cada um de nós. Quero dizer para vocês, Deus tem um propósito. Você não foi um acidente. Jesus te ama muito, te ama tanto, que ele permitiu até mesmo que nesse momento você estivesse assistindo esta live, ouvindo essas palavras, para dizer o quanto você é importante no meio da sua família. Mesmo que você não tenha reconhecimento de homens, mas saiba que você tem um reconhecimento de Deus. Mesmo que muitos não falem o quanto você é importante, mas saiba que Jesus te ama muito. Que o Pai amado que está nos céus, aquele que tudo vê, que tudo sabe, ele te criou com um propósito. Amém? Glória a Deus. E eu fui criada com um propósito. Sofri bastante. Aos 13 anos eu perco a minha mãe. Fui criada até os 18 com minha avó. Minha avó partiu segurando a minha mão. Minha avó teve um AVC. Eu fui para o hospital com ela, eu tinha 18 anos. E ali naquele momento eu vi que o quanto frágil éramos nós. O quanto pequeno nós éramos diante de um Deus tão grande, do poder que existe entre a vida e a morte. Nós nascemos, nós somos gerados, nascemos, crescemos e morremos. Esse é o nosso destino, porque peregrinos somos nessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E eu não vejo a hora da volta de Cristo para chamar a noiva do Cordeiro. E eu creio que muito em breve o Senhor estará regressando. Mas enquanto ele ainda não chegar, nós temos que ser boca de Deus aqui na terra. Nós temos que ser vasos para a honra, não para a desonra. E aqui estaremos nós, seguindo e continuando, seguindo e prosseguindo diante de Deus. Minha avó partiu aos meus 18 anos. E ali eu entrei numa depressão muito profunda. Eu venho de uma família muito tradicional da cidade. Eu sou da cidade de Pernambuco, né, do estado de Pernambuco. Se chama Petrolina, Pernambuco. Meus antepassados é uma família tradicional. Meu trisavô foi fundador da cidade. Essa minha avó que partiu para a glória tem a avenida com o nome dela, Maria Itamurim Coelho, né? E fui criada dentro de uma igreja, de uma família bem tradicional, católica, apostólica, romana. Meu avô, o mesmo colégio que meu avô estudou, salesiano, né? Meu pai estudou, eu estudei, os meus sobrinhos estudaram. De geração a gente dentro daquela liturgia, né? Daquela criação bem católica, apostólica, romana. Mas só que minha avó, ela era espírita também. Eu sei do que eu estou falando para que vocês compreendam onde eu vou chegar a respeito da libertação que precisamos passar. Porque existem maldições de família que precisam ser
quebradas no nosso meio. Existem laços de família, mesmo que não foi da geração passada, da primeira geração, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração lá atrás. Eu sempre falo e vou continuar sempre falando. Tem pessoas que dizem: "Ah, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu sou liberto". Mas a palavra do Senhor fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. O que quer falar? O que você quer dizer com isso, pastora? Olha, condenações nós temos, mas elas não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim ao Espírito Santo de Deus. Porque uma vez quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, existe um processo de libertação. E a nossa libertação, ela é diária. Todos os dias das nossas vidas, nós temos que passar por um processo de libertação. São coisas que muitas das vezes a gente acha que nós não estamos pecando, que já se tornou tão comum no nosso meio que nós fazemos automaticamente e em vez de impedirmos a ação do inimigo dentro da nossa casa, principalmente da nossa vida, a gente está convidando ele para entrar. Através de quê? Pensamentos contrários, palavras de maldição, palavras malditas, ouvindo o que nós não devemos ouvir. Então, ali, aos 18 anos, quando eu perdi minha avó, eu tive a minha primeira experiência espiritual. Eu entrei numa depressão profunda. Foi a primeira vez que eu tive uma depressão. E a única, né? Glória a Deus. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu fiquei sem comer e beber. Eu mal bebia água por 3 meses. Até um dia eu ouvi uma voz. Eu deitava na cama onde minha avó deitava, porque eu dormia com ela. Eu tinha um amor muito grande com ela, muito grande. E eu dormia ali com minha vozinha. E ali, para vocês terem ideia, eu amava minha avó, mas eu não gostava. Ela era uma mulher muito inteligente, era uma mulher política. Ela foi fundadora, né, na época, muitos anos atrás, do PMDB na minha cidade. Eu cresci com grandes políticos dentro da minha casa. E ali, naquele momento, eu passei por muitas coisas aprendendo e conhecendo tanto o lado do bem como o lado do mal. Minha avó era kardecista, né? Que eles falam, porque não existe questão de espiritismo dizer, é mesa branca, porque diziam que ela era mesa branca, né? É mesa branca, não é candomblé, não é umbanda e tal, então é mesa branca. Mas mesmo assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu, com 9 anos de idade, eu, minha tem alguém que está com o microfone ligado aí. Minha tia entrou com uma amiga dela, isso antes da minha avó falecer, só para vocês entenderem um pouco, porque eu terminei fugindo, né, dessa parte que eu queria que vocês soubessem sobre isso. Eu, com 9 anos de idade, eu tentei ver o que é que minha avó fazia dentro daquele quarto que ela entrava com as pessoas. E minha tia tinha entrado com ela e uma amiga. Meu avô era construtor. E esse quarto que ela tinha era um quarto na parte de trás da casa e era o único quarto que não era forrado na casa. E meu avô tinha muitas escadas grandes, eu coloquei uma escada grande, subi, puxei a telha para curiar, né? Para espiar lá dentro o que é que elas estavam fazendo. E eu vi minha avó com a voz diferente. E eu vi a voz dela gritando e dizendo: o que é que essa moleca está fazendo? Eu vou quebrar as pernas dela. Eu tomei um susto, eu saí correndo e desci a escada.
Minha tia veio e disse, meu apelido é Lulu, né? No meio da minha família todo mundo me chama de Lulu. E disse, Lulu, você não faça isso, porque senão ele vai quebrar. Eu falei, quem é ele que vai quebrar minha escada? Ali é minha avó. E que voz é essa? Porque eu não entendia. Começou toda aí minha jornada. Então eu disse, eu quero conhecer ele. Eu posso entrar? Eu era ousada e sempre fui ousada. E minha tia disse, não, você não pode entrar. Você é muito pequena. Aí eu falei, mas quando é que eu posso entrar? Aí ela disse, eu vou lhe dizer depois. Depois ela disse que quando eu completasse 12 anos, eu poderia entrar. E ali eu não vi a hora de completar os meus 12 anos. Irmãos, olha como o inimigo das nossas almas ele é. Lembre-se que com 12 anos, Jesus foi apresentado. O Senhor Jesus era um menino quando ele foi apresentado no templo. No judaísmo, né, se chama Bat Mitzvah e Bet Mitzvah, que é a apresentação da criança diante de Deus, a consagração da criança ao Senhor na idade de 12 anos, que é a idade da puberdade. Satanás copia sempre tudo, né, do Senhor. E isso aconteceu. Eu não vi a hora de chegar aos 12 anos. Fui, quando completei 12 anos, eu tinha uma cadernetinha na mão, uma caneta, fui fazer entrevista com o diabo. O inimigo, sabe o que é que ele disse? Eu perguntei de onde você é, quem é você, porque eu fui muito curiosa, eu queria saber muitas coisas. E ali, o inimigo virou e disse: essa moleca, ele me chamava de moleca, é muito ousada, ela vai dar muito trabalho. Aleluia! E eu dou trabalho pro diabo, viu? Nós damos, que somos servos. Nós damos. Ele sabia, ele não sabia o meu futuro. Não sabia, mas ele queria interromper o chamado de Deus na minha vida por várias vezes. Muitas das vezes, nós, como cristão, não entendemos a luta que passamos. Questionamos a Deus as dificuldades. Murmuramos muitas das vezes, sem compreender o que está por trás de tudo isso. E o propósito de Deus também para as nossas vidas. Eu quero dizer para vocês nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, que o propósito de Deus é maior do que aquilo que você possa ver. O objetivo do Senhor com a tua vida, com a nossa vida, é bem maior. Aí veio, com aos 18, perdi minha avó, ouvi a voz, me levantei da cama, depois de 3 meses sem comer, que eu só bebia água, eu estava só o couro e o osso, começou a minha busca por Jesus. Aos meus 19 anos, e Deus começou a me cercar. Aos meus 19 anos, ia completar 20 anos, entreguei a minha vida para Jesus. Me apaixonei por Ele. Comecei a ler a Bíblia. Eu devorei a Bíblia. E cada vez mais que eu lia, mais apaixonada eu ficava por Cristo. E eu comecei a compreender muitas coisas que até então eu não entendia. Aí eu digo para vocês, tudo tem um propósito. Você não é o acaso. Você não veio como um acidente. Eu não vim como um acidente nesse mundo. Existe um propósito. Aqui em 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre Soco e Azeca, e Efés em Damim. Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elã, e ali
ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado. E entre eles, o vale. Saiu do acampamento dos filisteus um dos homens guerreiros, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha 6 covardos e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escarmeada de bronze, cujo peso era de 50.000 ciclos. Trazia canaleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste de sua lança era como um eixo de um tear. E a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? E escolheu dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouviu Saul e todo Israel as palavras do filisteu. Espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado de idade. E os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, o terceiro, Samá. Davi era mais moço, e os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Davi ele ia só para levar o alimento para os seus irmãos. O seu pai sempre pedia: vai, leve o pão, o queijo e depois regresse. E isso, Davi já tinha sido levantado, escolhido entre os 8 filhos de Jessé como rei de Israel. Se nós formos ver um capítulo anterior, no capítulo 16, você vai ver quando Deus fala com o profeta e manda Samuel ungir Davi na casa de Jessé. Nós temos coisas que passamos na nossa vida que as pessoas, nós antes de ganharmos qualquer batalha, precisamos e tem que ter preparação. O soldado ele não vai para frente de uma guerra se ele não estiver armados. O cristão, nós, como filhos e servos de Deus, não vamos para a batalha sem ser armado. Por isso que eu comecei falando o quê? Nós não somos um acidente. Houve uma preparação desde o princípio. Cada um com sua preparação, cada um com seu sofrimento, com suas lutas, com as suas decepções, né? Com as acusações, porque nós sofremos durante esse período para até chegarmos à nossa vitória. O que é que ocorre? Vai existir o quê? Calúnia. Vai existir o quê? Incredulidade, porque as pessoas vão olhar para você, não vai acreditar em você. E vai existir também preconceitos. As pessoas vão dizer, essa aí? Ah, coitadinha. Não vai dar nada para que preste. E eu, justamente nessa idade, aos 18 anos,
Eu me recordo muito bem, esses dias eu estava comentando com meu irmão e relembrando algo que nós vivemos na nossa adolescência. Meu pai era dono de casa de peça e oficina mecânica, e toda tarde nós íamos comer, almoçar assim, já tarde, um pouco tarde, depois de 1 hora da tarde, e ali, ao chegarmos num restaurante, naquela avenida muito movimentada, encontramos um primo do nosso pai. Ele estava bebendo. Ele olhou para mim, aí eu e meu irmão, a gente sempre chama os primos dos pais de tio. Nós chegamos lá, pedimos bênção, abraçamos, beijamos ele. Ele começou a chorar. Ele disse: Meus filhos, preciso pedir perdão a vocês. Aí, o que foi, tio? Aí ele disse: Eu nunca pensei que vocês fossem ser alguém um dia, porque filhos sem pais, sem mãe, não dão para o que presta. Então, naquele momento, houve esse ponto do preconceito que enfrentamos, tanto eu como meu irmão. Eu, como filha mais velha, meu irmão, a idade é só 11 meses, nós ficamos ainda 1 mês com a mesma idade. Somos quase gêmeos. E ali sofremos preconceitos. Vocês não são por um acaso. Nenhum de nós somos um acidente na família. Deus nos chamou com um propósito. E ali eu comecei também a ter esse mesmo preconceito. E Davi, no meio dos seus irmãos, até mesmo quando Samuel foi levantar Davi, quando Deus falou com Samuel e disse: Samuel, até quando você vai insistir em Saul? Levanta e vai à casa de Jessé e unge um rei, porque o rei está entre os filhos de Jessé. Ali você vê Samuel chegando na casa de Jessé. Jessé manda os seus filhos, os mais robustos, os mais bonitos. Ele levanta o olho e já vai, porque aí vem o quê? A aparência. As pessoas vão muito pelo que ver. Ele já ia querendo ungir um e Deus fala: Ei, peraí, não é esse aqui, não. Tu ostenta pela aparência, mas eu vejo o coração. Aí é quando Samuel pergunta: existe mais algum? Jessé disse: tem um menorzinho da casa. O menorzinho está lá com as ovelhas. Aí você vê, Jessé manda buscar Davi e ali Davi é ungido. Aí agora nós vemos, mesmo que Davi já tinha sido ungido como rei, houve ainda a preparação até Davi a assumir para aquilo que ele foi chamado e levantado. Aleluia. Nós vemos aqui que Davi chega ali para deixar o alimento para os seus irmãos, escuta a voz de Golias caçoando, falando mal do Deus de Israel. E ali ele fica dentro dele, né? Ele disse: quem é esse que está falando mal do nosso Deus? Não existe nenhum homem que enfrentaria. Aí nós vemos aqui que aqui Davi, ele chega bem, e perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que que farão o homem que matar a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Davi perguntou para esses homens: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que eu matar. Porque ali nós vemos que o rei disse que quem matasse Golias, ele iria, além dar uma posição, ainda daria sua filha em casamento. E aí, nisso, quando Eliabe, irmão de Davi, ouviu a conversa com eles, com aqueles homens,
acendeu-se a ira contra Davi e disse, foi até Davi, por que desceste aqui? E com que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheça a tua presunção. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Descestes para ver a peleja. Aí você se depara, Davi se depara primeiro com o quê? Com uma acusação, com uma calúnia, dizendo assim, ó, o que você está fazendo aqui? Por que você deixou? Sem saber que ele tinha descido para trazer o alimento para eles, para os seus irmãos. Mas ele subiu uma ira tão grande, isso no meio da família, porque os nossos inimigos não se levantam lá fora, não, começa dentro do nosso lar. Por isso que nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, pedindo ao Espírito Santo sempre discernimento para saber e termos consciência, como o apóstolo Paulo mesmo descreve, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra as hostes e a potestade dos ares. É totalmente no mundo espiritual. Então, meus irmãos, a tua luta não é contra o teu marido. A tua luta não é contra a tua irmã, teu irmão, não é contra teus filhos. A tua luta é contra com aquilo que está por trás, operando, tentando, né, trazer a contenda dentro da sua família, da sua casa. Porque nós sabemos muito bem que a família é a primeira constituição divina na Bíblia, desde lá de Gênesis. Já fala sobre isso. E existe a promessa: eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Então, vocês e a sua casa, saiba disso. Começa a profetizar bênção dentro do seu lar. Começa a fazer quebra de maldição. Não aceitando palavras contrárias dentro da sua casa, não aceitando palavras contrárias de acusações, porque Satanás, ele é o acusador. Ele vai fazer de tudo para trazer palavras contrárias, pensamentos contrários para fazer você parar. Aqui nós vemos que Davi enfrentou o quê? O seu próprio irmão. Não, ele não chegou a enfrentar o seu irmão, mas ele teve o seu irmão sendo usado contra ele com acusação dizendo: o que você está fazendo? Você deixou as únicas ovelhas do seu pai para trás para estar aqui? Então, Davi já enfrenta um impedimento ali, se depara com isso. E dando continuidade, nós vamos ver que Davi, mesmo assim, aí ele disse, ele fala todas aquelas coisas, mas mesmo assim, disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta, porque Davi estava perguntando quem era aquele incircunciso. Quem era aquele que vinha? Será que não ia ter um homem que enfrentasse Golias? Principalmente ele que estava falando do Deus de Israel, desfazendo do Deus de Israel. Então se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Aleluia! Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciando-as a Saul, que mandou chamá-lo. Então as pessoas foram até o rei e falaram: ó, Saul, Davi, o pequenininho. E aí disse Davi a Saul, porque aí Saul chamou Davi, Davi chegou lá e disse: não desfaleça o teu coração de ninguém por a causa deste filisteu, e o teu servo irá pelejará contra ele. Davi, o menorzinho. Eu fico imaginando a cara. Só um minutinho, deixa eu declarar. Eu fico imaginando a cara de Saul olhando para Davi.
pensando assim: esse jovem quer lutar contra aquele gigante? É ele, coitadinho. Aí nós vamos ver a incredulidade, porque Saul não acreditava que Davi poderia derrotar aquele filisteu. Aí você vê a resposta de Saul: contra este filisteu não poderá ir pelejar. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. E disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava. Ai, gente, me perdoe, meu esposo ligando. Ô, Jesus. Teu servo apacentou, apacentava as ovelhas, e o seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava, o arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Segurava-o pela barba e feria e o matava. Ele falava assim: olha, rei, eu, o teu servo, já matei um leão, já matei urso. Toda vez que vinha pegar as ovelhas do meu pai, eu matava, ainda carregava pela barba. Ele estava mostrando a coragem dele para Saul. Mas mesmo assim, Saul, ele ainda desacreditando nele, né? Mas ele disse: eu posso usar esse homem pequenininho, eu posso usar ele como distração, não sabendo que aquele homem pequeno, aquele jovem pequeno, ele iria derrotar Golias. Aleluia. Irmãs, quantos de nós temos sofrido isso na nossa jornada? Quantos Golias têm se levantado e quantas pessoas não acreditam que podemos vencer? E o que eu acho mais lindo no meio disso tudo, Davi, Saul pegou, vestiu Davi com sua armadura, colocou capacete, colocou coraça, pegou aquela espada enorme, entregou na mão de Davi. Davi não conseguia nem caminhar. E Davi disse: meu rei, não consigo nem caminhar com isso. E ali ele tirou tudo aquilo, porque Davi, ele foi à luta com as armaduras que ele tinha, totalmente espiritual, a fé que ele tinha, a coragem que ele tinha, que vinha do Deus de Israel. Ele só precisou de 5 pedrinhas e uma. Bom, lá no Nordeste a gente chama baladeira, né? Ou então estilingue. Ele só precisou daquilo. E com uma pedra ele derrotou Golias. E ele disse: você vem com sua armadura, você vem com toda a sua seu exército, mas eu vou no nome do Senhor de Israel, do Deus de Israel. Então, minhas irmãs, a nossa vida, nós temos que matar um gigante todos os dias e crermos e sabermos que no nome de Jesus nós vamos derrubar Golias. Muralhas vão cair por terra. As dificuldades, elas sempre vai vir para poder tentar nos parar, mas nós vamos passar por cima delas. Eu acho muito lindo. A palavra do Senhor fala, né? O próprio Jesus, ele fez a ilustração dizendo que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós diríamos para aquela montanha: mova-te, e ali moveria. E eu creio, irmãs, se tu tiveres fé, você vai derrubar esses Golias que têm atravessado na sua vida. Você vai quebrar toda maldição que tem passado de geração em geração sobre a sua família e sobre a sua casa. E eu falo mais ainda. Eu sou testemunho viva, eu sou testemunha viva daquilo que Deus é capaz de fazer
na nossa vida. Deus mudou a minha história. Deus transformou, me deu um novo nome. Ele mudou a minha história. De órfão, eu passei a ser filha de um pai maior. Ganhei a vida do meu pai para Jesus. Ganhei a vida do meu irmão para Jesus. Minha mãe morreu salva aos 13 anos. Depois, quando eu aceitei Jesus, foi quando eu descobri que minha mãe já tinha entregado a vida para Jesus, porque existem promessas de Deus. Quando eu estava com os meus 20 anos de idade, um obreiro da igreja veio conversar, perguntar de quem eu era filha. Eu falei: você não conhece minha mãe? Já morreu, eu tinha 13 anos. Você não conhece a minha mãe? Eu disse: como é o nome da sua mãe? Aí eu disse: Lourdes, Maria de Lourdes. Aí ele falou: a irmã Lourdinha? Aí eu falei: irmã? Minha mãe era crente, gente. E eu não sabia, minha mãe tinha entregado a vida dela para Jesus. Então, as promessas de Deus estão de pé, irmãos. E eu creio, porque quando nós nos entregamos a Deus, e muitos ainda, nós entregamos a Deus a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, o Senhor, ele cumpre com as promessas dele. E ele faz coisas grandiosíssimas e maravilhosas para cada um de nós. São coisas assim incomparáveis, insondáveis. Saiba que Jesus, ele não se entregou ali no Calvário por um acaso, por mim, por vocês. Naquela época, eles tinham que esperar cada ano para ir até o tabernáculo, para fazer a remissão dos seus pecados, fazer o sacrifício. E hoje nós temos acesso direto na cruz do Senhor. Nós temos acesso direto através de Jesus. Que o sangue dele poderoso esteja sobre as nossas vidas nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua condição emocional. Eu sei que muitos de nós enfrentamos essas dificuldades, principalmente começando dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós vemos isso. Davi, ele enfrentou acusações. Primeiro, ele começou com a acusação do seu irmão. Não, dizendo que Davi tinha abandonado as ovelhas lá. Imagina o Davi enfrentando isso. Depois veio a incredulidade de Saul olhando para ele tão pequeno quando ele disse: deixa eu ir. E depois nós vemos, né, o preconceito também. Porque primeiro vem a incredulidade, depois vem um preconceito. Preconceito de quê? Porque as pessoas acham que você não é capaz. Ele disse: tá bom, eu vou usar. Ele é o pequenininho, ele é um jovenzinho, vamos usá-lo. E aí vem. Muitas das vezes nós enfrentamos isso todos os dias. E outras vezes, nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Eu sempre falo, porque nós simplesmente não acreditamos muitas vezes que nós não somos capazes. E que é como você dissesse assim: não, Deus não vai fazer isso comigo. Mas eu quero dizer para vocês nessa tarde, nessa noite, nessa manhã: nós somos capazes, sim, pelo nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Deus tem um propósito. Eu almejo a vinda de Cristo. Eu almejo porque eu não vejo a hora quando o Senhor virá nos buscar. Para isso precisamos estar preparados. Eu quero fazer da oração do apóstolo Paulo. Eu quero abrir aqui a oração do apóstolo Paulo no capítulo. Deixa eu marcar aqui para eu não perder.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, ele faz uma oração e ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelho. O Pai do vosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Oro que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, irmãs e irmãos, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Aleluia. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, aleluia, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, aleluia, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede de todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nos opera. E a ele seja a glória, aleluia, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Faço da oração do apóstolo Paulo a minha oração, pela vida de cada uma de vocês. E nesse momento, eu quero falar para você, eu quero fazer um apelo. Não sei como você se encontra. Talvez você esteja igual, como diz o ditado, você está em cima do muro, um pé na igreja e um pé no mundo. Você está dividindo a sua vida com o mundo e precisa fazer uma reconciliação com Jesus, para que não seja tarde demais. Promessa Deus tem para cada um. Você não é um acaso. Você não veio ao mundo como um acidente. Deus tem um propósito na sua vida. E é algo poderoso. As batalhas que vocês têm enfrentado, né? As acusações que o inimigo se levanta muitas das vezes, dizendo que você é fracassada ou fracassado. Você não vai conseguir. É mentira. Você não é fracassado. Você não vai perder, você vai ganhar. Creia, porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Mas nós precisamos ter a presença de Deus e estar na presença. Precisamos dizer não ao pecado. Precisamos dizer sim para Jesus vir e habitar plenamente em nossas vidas. Eu quero convidar você nesse momento para fazer uma entrega total para o Senhor Jesus. Para que você venha ter uma comunhão com Deus que seja incomparável. Que você venha crescer em espírito e em verdade. Que o Senhor Jesus possa mudar a tua história e que cada maldição de família hereditária, de gerações passadas, ela venha a ser quebrada hoje aqui.
Em nome do Senhor Jesus. Que ela venha ser, porque tem filhos no meio de casas e famílias que os bisavós foram divorciados, os avós foram divorciados, a mãe e os pais foram divorciados. Aí você está passando por um divórcio, ou está à beira de um divórcio. Que essa maldição de família hereditária venha quebrar hoje aqui, em nome de Jesus. Que exista uma relação entre você e Cristo, com uma entrega total. Segundo as Crônicas 7,14, fala o quê? Deus falando ao povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. Deus, ele quer sarar a tua terra. Deus quer mudar a tua história hoje aqui. Eu te convido nesse momento de fazer uma entrega total. Dizer: Senhor, eu te recebo em meu coração. Habita o Espírito Santo na minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te peço perdão pelos pecados dos meus pais, dos meus antepassados. Senhor, muda a minha história. Muda a história da minha família. Senhor, que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos não venham passar por aquilo que eu passei, que os meus antepassados passaram. Nesse momento, Senhor, me entrego diante do teu altar. Eu te recebo como meu Salvador, o meu libertador. Paizinho Santo, entra, habita na minha vida, dentro do meu lar. Que neste momento, Pai, que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição venha continuar dentro da minha vida ou da minha casa e no meio da minha família. Que seja dissipado todo mal, em nome do Senhor Jesus e pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor, abençoe essa vida aí do outro lado, Pai. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece. Visita cada lar, cada família, meu Pai, nesta tarde, nessa noite, nessa manhã. Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer e alcance essas vidas. Transforma, batiza com o Espírito Santo. Muda essa história, liberta os filhos, liberta o esposo, liberta a esposa. Senhor, liberta os netos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro deles. Visita neste momento. E tira tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, impedindo o teu agir dentro deste lar. Transforma, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Transforma, meu Pai, a vida desta mulher que está chorando aí do outro lado, pedindo tua ajuda. Meu Deus, vem. Senhor, vem nesta tarde, vem nesta noite, nessa manhã. Senhor, sobre a vida de cada um aqui presente e muda as suas histórias. Como o Senhor mudou a minha, Senhor, como o Senhor me transformou, como o Senhor me alcançou e alcançou a minha família. Como o Senhor tem me abençoado no meio de tantas lutas, Pai. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor sempre segurou na minha mão. Segura na mão destas mulheres. Segura na mão destes homens. Senhor, segura na mão destes jovens. Senhor, e transforma a vida deles. Eu te peço, Paizinho Santo, em nome de Jesus, e já te agradeço porque eu creio no milagre. Eu creio, Senhor, na transformação e na libertação. Eu creio, Jesus, que hoje o Senhor
adentrou dentro desses lares e dessas vidas. Eu creio, Senhor, que testemunho ouviremos, Senhor, falar aqui, Senhor, para tua honra e tua glória. E desde já, Senhor, eu te agradeço e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Minhas amadas, meus amados, em nome do Senhor Jesus, onde vocês se encontrarem, eu sei que o Senhor está aí. Que o teu nome hoje seja gravado no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida diante do altar do Senhor, e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e Ele começa a habitar dentro de nós, o nosso nome é gravado ali. Esse grande dia, o dia glorioso. E eu creio que a salvação chegou hoje à tua casa, que a salvação e a libertação chegou hoje na tua vida. E eu já agradeço a Deus, porque lindamente, maravilhosamente, tremendamente nós fomos formados de uma forma tremenda pela mão do Criador. Nós não viemos como um acidente a esse mundo. Nós fomos, meu Deus, planejado por Deus. Você foi um projeto de Deus e você é um projeto de Deus aqui na terra. O Senhor tem coisas lindas, maravilhosas para ainda concluir sobre as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar grandemente. Espero que esta palavra fique gravada no seu coração. Saiba e creia. Acredite. Deus é contigo. Não permita que aqueles que estão ao nosso redor e ao derredor, que nós sabemos que Satanás, ele fica ao derredor, mas quem está ao redor, os anjos do Senhor. Mas aqueles que nos arrodeiam, eles venham tentar nos entristecer muitas das vezes ou não acreditando no seu potencial, porque nós temos um potencial. Você tem um potencial e Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Que essa palavra ela venha como um bálsamo para sua alma, para o seu espírito. Para que Deus ele venha fluir águas vivas dentro de vocês. De uma forma tremenda. E que mais e mais testemunhos venham ser chegados. Porque eu creio que eu vou ouvir testemunho dessa live. Eu creio, porque o Senhor chegou até aí. Eu senti a presença de Deus aqui, tremendamente. Eu senti. E como o apóstolo Paulo mesmo diz, né, em Gálatas 9:20, ele diz o quê? Irmãos, que nós viemos segurar a nossa cruz, né? E que a gente não venha olhar para trás. A gente deve e saber que nós fomos crucificados com Cristo. E nessa tarde, nós fomos crucificados com Cristo. Sabendo que Ele, ali no Calvário, Ele entregou por nós a vida dele. Dessa mesma forma, nós vamos pegar a nossa cruz e seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E a vitória é nossa pelo nome e pelo sangue de Jesus. A vitória é tua, meus irmãos. A vitória é tua, a vitória é nossa. Tem um hino da harpa cristã que eu amo muito, que diz: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui está.
a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém?